Boa noite a todos. Espero que tenham tido umas boas férias todos, que tenham vindo com as energias renovadas. Vamos dar início então à nossa sessão ordinária de setembro e então passo ao ponto 1, período de intervenção do público. Qualquer freguês está com o público disponível para poder intervir e depois queria que se apresentasse, dissesse o seu nome completo e de onde vem, a sua rua. E falta aqui um pormenor importante, pois aqui do meu lado esquerdo, já me estão a alertar, falta o meu segundo secretário, porque por motivos profissionais não pode estar presente, e peço que alguém se voluntarie de qualquer bancada. Eu acho que da bancada, da maioria, acho que já há um voluntário, não é tirada a ferros, acho que é de boa vontade, e se todos os membros da Assembleia de Freguesia assim o permitirem, o Sr. António Belo fica hoje o meu segundo secretário. Ninguém se opõe? Suponho que não. Tem o seu lugar. Obrigado. Vamos dar então início ao ponto 1. Já temos uma freguesa que quer intervir. Mais alguém pretende intervir neste ponto? Sendo assim, tem a palavra. Não há necessidade. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia. Boa noite, Srs. Secretários, Sra. Presidente da Junta, Srs. Membros da Assembleia de Freguesia, boa noite, senhores. Sou a freguesa Ana Couto, moro na Avenida do Brasil e pretendo questionar Vossa Excelência, Sra. Presidente da Junta de Freguesia, sobre vários assuntos da nossa cidade. O primeiro assunto diz respeito aos tanques públicos. Sra. Presidente, o tanque público junto ao cemitério número 13 está desativado há já algum tempo. Pergunto porquê, qual o motivo? Este tanque, assim como todos os outros que existem na cidade, são importantes para os cidadãos. Não compreendo o motivo pelo qual não estão operacionais. Sendo de responsabilidade da Junta, pergunto, para quando o seu arranjo, se é que é essa a intenção, colocá-los operacionais? Para quando? O segundo assunto diz respeito ao Parque Nossa Senhora dos Milagres. Senhora Presidente, como cidadã frequentadora assídua do parque, devo dizer que, na minha opinião, a parceria com a Câmara Municipal, na realidade, não se nota nada. Não consigo perceber o benefício na prática desta mesma parceria, pois a sensação que tenho como cidadã é que o parque está, como tem estado e sempre esteve, meio abandonado. Para quando a concretização do OP de 2018, a remodelação das casas de banho do parque? Terceiro assunto, orçamento participativo da Junta de Freguesia. Senhora Presidente, estou de veras desiludida com a parceria realizada entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal para a realização do OP, porque, na minha opinião, uma parceria é feita para melhorar e não para piorar. Da minha opinião, como promotora, desde o início, desde a divulgação, durante a apresentação nas sessões de esclarecimento até à votação, nada correu bem. Espero sinceramente que tanto a Junta como a Câmara se sentem e conversem, porque continuar este processo desta maneira vai acabar por matar o OP. Quarto assunto, Biblioteca da Junta de Freguesia em Fundo de Vila, Serviço Público. Senhora Presidente, não compreendo como freguesa os diferentes horários de funcionamento da biblioteca como serviço público. Além de não ter um horário certo, o que na minha opinião lesa os fregueses que aí se deslocam para usufruírem do serviço público de proximidade, não contribui para a divulgação do mesmo. Na minha opinião, se isto fosse um serviço privado, já estaria na falência, pois é um serviço com o qual não se sabe se pode contar. O novo horário, com o fecho às 5h30 da tarde, não permite, como antes, que os fregueses que trabalham possam usufruir deste serviço público. Para além do horário pouco compatível, na minha opinião, este serviço público está subvalorizado, poderia e deveria ser mais dinâmico. Devo dizer
que o serviço público de proximidade é muito importante e a Junta desperdiça aqui uma boa oportunidade na Biblioteca de Fundo de Vila. Pouco importa o argumento usado para a sua justificação, serviço público de proximidade. Não há qualquer desculpa para este falhanço, pois vai contra a essência da própria Junta e, em última análise, contra a cidadania. E esta é a minha opinião baseada na experiência real de todos os dias. É inadmissível um serviço público ser tratado desta maneira. E por último, se me permite uma sugestão. No dia 27, sábado, temos a picadinha, porque não a colocação dos pequenos contentores amarelos para a recolha de produtos resultantes do tratamento de diabetes e outros, os contentores da Câmara Municipal aqui na Biblioteca de Fundo de Vila. Para além dos folhetos, termos os contentores seria muito importante para a cidade. Pode, por favor, conversar com a Câmara Municipal e ser possível esta parceria? Temos aqui uma boa oportunidade de divulgação deste serviço ambiental público. Existem aqui muitos diabéticos que ainda colocam estes perigosos produtos no ecoponto amarelo e nos lixos indiferenciados. É necessária, sim, uma forte divulgação. Aqui a Junta, como serviço público de proximidade, deveria colocar também e colaborar para o ambiente da cidade. Obrigada. Obrigado pela sua intervenção. Mais algum freguês que pretende intervir? Sendo assim, dou a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Boa noite a todos. Peço desculpa, mas não sei se é possível pôr as luzes um bocado mais abaixo, que eu não consigo. Com as luzes nem consigo ver as pessoas. Peço desculpa. Ora bem, para já, pronto, uma boa noite a todos. Espero que as férias tenham corrido bem, em continuação do que disse o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, e agradecer à Dona Ana por algumas perguntas que eu vou tentar esclarecer, porque penso que há aqui algumas incorreções que têm que ser repostas. No caso dos tanques públicos, os tanques públicos da Devesa Velha, que é assim que nós designamos, ou pelo menos que é designado na cidade, penso que é esse que se está a referir, que é juntar à linha de caminho de ferro. O tanque tem uma, não sei qual é o termo técnico para se utilizar, mas há uma fuga, digamos, de água, portanto há uma saída de água que faz a fazer com que o tanque não consiga se encher e vai sempre sendo esvaziando. Por essa razão nós Junta de Freguesia, com os nossos funcionários, fizemos uma primeira abordagem, limpamos e pusemos a parte do fundo do tanque cuidado, tapamos as eventuais fissuras que haviam, pensávamos nós seriam alguma das razões porque saía a água. Verificou-se, de acordo com a informação que temos dos próprios utilizadores do tanque, que na verdade isso não estava a acontecer, continuava a fuga a sair. Eu próprio fui lá, dirigi-me lá e parece-me que é de baixo. De qualquer modo, o que nós fizemos foi pedir um orçamento a uma empresa a qual já dedicamos, que no caso até é a Pintal, já posso-vos dizer, que já tem o trabalho adjudicado no sentido de o resolver. Uma das questões que eles nos dizem, e não sei se vai conseguir ser resolvido, portanto ele está a ser tratado, é que aquilo tem a ver com a altura em que está a nascente, digamos, nascente, a fonte onde sai a água, não é? E a altura em que está o tanque, que faz com que... E depois há uma canalização por baixo e, segundo eles não sabem, não conseguem ver porque só desmanchando o tanque todo é que conseguiam ver. Vamos fazer uma primeira intervenção a ver se com isso fica resolvido. E se isso não ficar resolvido, então terá que ser uma intervenção muito mais profunda e terá que se retirar as canalizações. Mas isso está a ser feito, foram lá os técnicos, fomos nós, não conseguimos resolver o problema, foram os técnicos, foi feita uma adjudicação e já está adjudicado e, portanto, está em execução. A segunda questão que me pôs foi relativamente ao Parque Nossa Senhora dos Milagres. Lamento que considero que ele continua na mesma. Como sabe, a partir do momento em que nós fizemos esta parceria com a Câmara, tudo que seja as áreas do parque infantil, do parque de cães e o parque de piqueniques é a nossa responsabilidade. Toda a parte restante é da responsabilidade da Câmara Municipal. O Parque Nossa Senhora dos Milagres tem um problema que todos nós já conhecemos há muito tempo, que é a sua dimensão e a sua descaracterização. Portanto, há questões de descaracterização que, segundo as minhas conversas com o Sr. Presidente da Câmara, há todo um processo que está, e penso também que na Assembleia Municipal tem feito também esse tipo de intervenções e esse tipo de achegas. Há um plano de atuação
por parte da Câmara Municipal, que pretende reestruturar em termos das várias dimensões e das várias áreas, das várias espécies arbóreas que lá existem, e, portanto, isso vai depender também um bocado desse trabalho que está a ser planeado pela Câmara Municipal. No que respeita ao orçamento prestativo de 2018, que tinha a ver com as nossas que ganhou tem a ver com os balneários, ele está a ser preparado, já temos algumas, aliás está aqui na mão do Ricardo, que é uma das pessoas aqui na Junta que tem essa responsabilidade, juntamente com o António, e portanto eles são as pessoas responsáveis, já andam a fazer as medições, estamos numa fase de tentar pedir projetos para iniciar essa execução. No que respeita à Biblioteca Fundo de Vila, eu gostaria de dizer o seguinte: eu também entendo e concordo consigo plenamente que a biblioteca, assim como qualquer outro espaço da Junta de Freguesia, deve ser um espaço que esteja à disposição dos cidadãos e que esteja a fazer o seu trabalho, que é a sua função principal. E não concordo consigo quando diz que ele não está a ser utilizado. Pode ser mais potenciado, aí concordo consigo. Isso há algumas ideias que nós temos que vamos desenvolver. Mas ele tem uma potencialização que nunca teve anteriormente em nenhum anterior executivo. Nós neste momento fazemos atestados, fazemos registros canidos, fazemos todo esse trabalho que antigamente não podia ser feito na biblioteca, pode ser feito na biblioteca, qualquer pessoa pode fazer, eu ainda hoje tive algumas. É verdade, e de acordo com os indicadores que temos, e podem ver isso nos vossos indicadores, as pessoas não recorrem muito à biblioteca e preferem vir à sede do que muitas vezes recorrer à biblioteca. Tentamos, e várias vezes tentamos dar esta informação, mas as pessoas na verdade não vêm na dimensão que nós achamos que devem vir. No que respeita ao horário, é o horário da Junta de Freguesia. O horário esteve durante uns tempos até às 6h30, simplesmente para dar o apoio que dava o ATL da gente miúda. E, portanto, no final aliás, o horário da Junta da Biblioteca de Fundo de Vila sempre foi até às 5h30, que era o horário que é o horário da Junta sede, digamos, do espaço sede. Quase sempre durante o período escolar, ele tem um período mais alargado, alteramos o horário de forma a que ele esteja até às 6h30, porque a partir das 5 os alunos do ATL habitualmente têm-nos sempre solicitado a utilização da biblioteca para fazerem o acompanhamento escolar e porque têm menos áreas no espaço que têm, portanto nós temos cedido sempre e portanto temos alterado o nosso horário nesse sentido. Este ano, conforme sabe, isso não se está a colocar, essa situação, porque a Escola Fundo de Vila está fechada, os alunos não estão a ter aulas ali, portanto o ATL não está a funcionar naquele espaço junto à Biblioteca Fundo de Vila, portanto essa necessidade não se põe. Aliás, por todos os indicadores que nós temos da biblioteca, a maior frequência da biblioteca é na parte da manhã, e não ao final da tarde, como está a referir. Aliás, eu não tenho sequer registro de indicação de pessoas lá. Portanto, posso já dizer-lhe isto. No que respeita à picadinha, a picadinha não é no dia 27, é no dia 28, é sábado, dia 28. A questão que está a falar dos contentores, eles estão lá, os contentores é uma iniciativa da Câmara Municipal, nós fazemos a divulgação, nós auxiliamos as pessoas a fazer a sua requisição, esses suportes e esses contentores podem ser requisitados por qualquer indivíduo, qualquer pessoa, tem uma requisição própria que nós lá temos e podemos ajudar, que é esse o trabalho da Junta de Freguesia. Nós próprios utilizamos esses contentores. Eu desculpe lá, eu não vou entrar em diálogo consigo porque não posso, nem devo. Naturalmente, respondo às suas questões e se quiser, algum dia, quando quiser, a minha porta, esta porta, como qualquer, está sempre aberta, portanto, estarei disponível para ouvir ou esclarecer alguma coisa que ainda não tenha ficado bem esclarecido. Estes contentores são contentores que são distribuídos pela própria Câmara. Nós fizemos a divulgação desse projeto, achamos que é um projeto muito interessante e que tem muito interesse para todas as pessoas. Nós temos lá os panfletos e nós fazemos esse trabalho de auxiliar as pessoas no sentido de, junto da Câmara, terem isso. Já fizemos isso e acordamos com a Câmara no sentido de fazer esse trabalho. E nós próprios, nós, Junta de Freguesia, no trabalho no âmbito da picadinha, utilizamos esses contentores. Os contentores que são distribuídos pela Câmara Municipal. Penso que era só isto que tinha a responder e é só. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Não sei se isto tem aqui alguma coisa para desligar ou não, mas... Vamos passar ao ponto número 2, período antes da ordem do dia.
Temos 2 inscrições. 3. Tem a palavra a Sra. Filomena. É um voto de pesar. Excelentíssima Senhora Presidente da Junta de Freguesia, Presidente da Assembleia de Freguesia e restante mesa, estimados elementos desta Assembleia e público em geral. A bancada do Partido Socialista apresenta perante esta Assembleia de Freguesia um profundo voto de pesar pelo prematuro e trágico falecimento da freira Maria Antónia de Guerra Pinho, mais conhecida pela irmã Tona. Maria Antónia Pinho, de 61 anos, natural de São João da Madeira, encontrava-se nesta fase da vida a cuidar da mãe e a viver nesta cidade. Sendo uma mulher de Deus, é de realçar a sua dedicação a essa missão, ao trabalho humanitário, ao serviço dos mais necessitados, fragilizados e doentes. Maria Antónia Pinho era uma mulher diferente, popularmente conhecida por se deslocar de mota nesta própria cidade. Como sanjoanense, andou na escola, trabalhou numa empresa de chapéus e camisas, mas aos 21 anos foi para o convento, tornando-se uma mulher de Deus. Entrou para a congregação das Servas de Maria, ministras dos enfermos, no Porto, onde as religiosas acompanhavam os doentes durante a madrugada gratuitamente às suas casas, habitações. Exerceu as suas funções como serva de Maria em 4 décadas, em Portugal e em Espanha. Atualmente encontrava-se a viver na sua terra natal. Maria Antónia Pinho, a freira sanjoanense, assassinada e violada em São João da Madeira, poderá vir a ser, no futuro, santa da Igreja, caso seja possível provar que a irmã Tona foi morta por defender a sua castidade e a sua fé. Sobre este crime que deixou a cidade de luto, o Bispo do Porto criticou fortemente a Justiça, que garante ter falhado redondamente no caso da religiosa. Maria Antónia Pinho será sempre recordada como um exemplo de humanidade e amor ao próximo. Tenho dito. Obrigado pela sua intervenção. Dou a palavra ao Sr. Neves Santos, por favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores, permite que vos cumprimente a todos calorosamente, os presentes e os que estão em casa a ver-nos no S-Canal, através do Sr. Presidente da Assembleia. Na sequência da intervenção anterior da Filomena, eu queria propor, portanto, é a primeira vez que nos reunimos aqui e é pena que esta sala não esteja muito composta para poder haver uma participação mais plena da democracia. Queria propor-vos uma reflexão sobre o estado da nossa comunidade. São acontecimentos trágicos que nos afetaram a todos de uma forma ou de outra. É importante que estejamos, que reflitamos sobre o estado da saúde da nossa comunidade, da vitalidade, da forma como nos expressamos, da solidariedade, da relação com os outros, da vigilância, dos casos das irmãs Tonas, que infelizmente há muitíssimos casos por aí e que desconhecidos, pessoas que são mártires diariamente porque, ao fim e ao cabo, ela deu a vida por aquilo em que acreditava, que era a redenção e a reabilitação das pessoas acima de todas as outras, acima de tudo o resto. A irmã Tona
e onde a polícia nem sequer, e até nenhum de nós que considera esse tipo de pessoas que são atores sociais também como nós, mas que nós rejeitamos por preconceito, e que eu venho aqui a propor-vos uma reflexão e uma atenção permanente com aquilo e com aqueles que nos rodeiam. Passado este ponto, o meu ponto seguinte, ao fim e ao cabo, é aproveitando os espaços que temos privilegiados para relacionamento com a parte da nossa comunidade que não está necessariamente junto ao centro. Portanto, aquelas pessoas que vivem na periferia, algumas delas imigrantes, e que utilizam os serviços da Biblioteca de Fundo de Vila como um local privilegiado para se relacionar com os serviços da Junta, e muito bem. É de facto fantástico que isso seja potenciado. Eu visitei esse equipamento, convido todos os presentes e os que estão em casa, se ainda não fizeram, a visitar esse espaço. Aquele espaço merece de facto estar vivo, bastante mais vivo. Nota-se que há vida ali, mas era bom ver ainda mais sorrisos, ver mais caras por ali. Era bom utilizarmos esses espaços, mais uma vez, para, junto daquelas pessoas mais carenciadas de informação e de formação cultural, que não têm o expediente que nós, a maior parte das pessoas instruídas, têm de procurar informação relativa a coisas muito simples, como cidadãos com deficiência, que não conhecem exatamente digamos assim, os benefícios sociais que existem, e penso que a Junta de Freguesia poderia, nessas áreas, muito especificamente, ter um papel extremamente ativo, de perceber quem são, o que fazem. Claro que este trabalho teria que ser articulado com assistentes sociais ou com até alguns estudantes de psicologia, porque não, e sociólogos, que os temos aí em formação, e que melhor tarimba, que melhor tirocínio do que estarem atentos à realidade e pôr as mãos na massa e ver o que é que essa realidade é feita. O meu ponto final, e muito rápido, é relembrar a questão fundamental da tarifação da água sanjoanense. Este assunto foi aqui levantado em abril por mim, apesar de já ter um histórico anterior de outros concidadãos fregueses que também colocaram o assunto. Este assunto foi levantado em abril, foi transmitido pelo Sr. Presidente da Junta ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, que me está a ver com certeza lá em casa, e eu agora dirijo-me a ele diretamente. Sr. Presidente, é inadmissível que se mantenha uma tarifação da água como está, uma estrutura tarifária que viola os preceitos da ERSAG. Considerar receita a uma parte, digamos assim, daquilo que retira de uma tarifação injusta, não é receita. Portanto, é um valor que o senhor não tem, que o município não tem, e que está a cobrar indevidamente aos fregueses. Chame-lhe imposto, mas isso é ilegal, porque uma Câmara Municipal não pode lançar impostos. Portanto, à semelhança do caso de Mafra, que terminou a parceria que tinha com a Biowater, porque o município e os municípios chegaram à conclusão que o aumento proposto pelo parceiro estava a ser incomportável, resolveram e tiveram a coragem de o fazer. Portanto, é o desafio que eu faço ao Sr. Presidente da Câmara. Tenha a coragem de o equacionar. Já teve uma oportunidade recente de denunciar o contrato, com certeza não o fez por falta de oportunidade e de estudo, mas eu daqui lanço-lhe o repto e acredito que o senhor vai fazer o que está correto, porque de outra forma o eleitorado com certeza nos penalizará pelas nossas omissões, pela nossa falta de intervenção, uma vez que temos conhecimento das coisas, e se não atuarmos, o que é que estamos aqui a fazer? Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado a todos. Obrigado pela sua intervenção. Tem a palavra o Sr. Jorge Duarte.
Muito boa noite, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Junta, membros do Executivo e da Assembleia, a todos os presentes e lá em casa, pelo que soube agora. Antes de mais, queria associar-me de forma sentida ao voto de pesar e também à palavra do membro Neves, que aqui está, às palavras do membro Neves que aqui esteve agora, que me antecedeu, porque foi realmente algo trágico e merecido, e que nós, comunidade, como disse o membro Neves, temos que meditar e esperar que não só a comunidade consiga encontrar formas de que as novas gerações tenham situações melhores, tenham momentos melhores, e ter esperança que a justiça possa ser atuante de uma forma preventiva e não apenas um punitivo após, que possa prever determinadas situações, porque esta era previsível, tanto quanto soube e quanto li na comunicação social. Posto isto, queria aqui trazer um assunto que, por acaso, já aqui foi falado hoje e que tem a ver com o Parque de Nossa Senhora dos Milagres, e que a bancada da coligação PSD-CDS-PP aqui tem trazido insistentemente e se tem batido para melhores condições no parque. A ponto de, e penso que já aqui foi dito anteriormente, em outubro do ano passado, a coligação apresentou na Câmara uma proposta de intervenção e de reabilitação do parque, que o pudesse devolver de forma digna e capaz à cidade e aos sanjoanenses que dele necessitam e que o merecem, nas suas vertentes de prática de desporto, de lazer, enfim, de um conjunto de vantagens que ele sempre permitiu desfrutar. Ao longo dos anos este parque foi-se degradando, não é de agora, mas a verdade é que foi feita uma parceria, e isso foi também uma bandeira do presente Executivo, foi feita uma parceria com a Câmara no sentido de que as coisas mudassem. E a verdade é que, tirando algumas intervenções de leve manutenção e pouco mais, a verdade é que os problemas básicos do parque se mantêm. Dessa parceria resulta aquilo que nos parece é que nem a Junta se sente responsabilizada, por um lado, mas também não parece ser a Câmara capaz de o fazer. Em que é que ficamos? Ficamos com o parque numa situação de praticamente total abandono, enfim, com as tais ditas manutenções e embelezamentos pontuais, e quem o visita vai vendo que a parte arbórea vai ficando degradada, algumas zonas estão mais áridas, o nosso lago podia ser cuidado e haver alguma perspectiva de intervenção para o melhorar ou para o limpar, não há. O parque infantil, tive informação que continua com o pavimento num estado com algumas falhas, algumas juntas que são propícias a que as crianças possam magoar, enfim, caindo. E, portanto, aquilo que pergunto à Junta, e à Sra. Presidente da Junta em particular, é se tem exercido uma ação fiscalizadora e intensa junto da Câmara, porque passou quase um ano da nossa proposta à Câmara e aquilo que se vê é que o estado de coisas não mudou muito. Portanto, temos um parque que acaba por estar triste e sem vida. Portanto, é aquilo que peço à Junta de Freguesia, que na sua missão de defender aquilo que é nosso, se não conseguir fazer, pelo menos que pressione quem pode fazer. Muito obrigado. Obrigado pela sua intervenção. Mais alguém pretende intervir?
Sr. António Mendes, tem a palavra. Boa noite a todos. António Mendes, CDU. Eu queria também, em nome da CDU, associar-me a este voto de pesar pelo falecimento, o melhor assassinato tão cruel desta nossa concidadã. Também queria, já que veio à baila aqui a questão do Parque Nossa Senhora dos Milagres, a Junta andou durante muito tempo a reivindicar transferência de competências e não tratava do parque, que era uma competência que já lhe estava atribuída. Entretanto, chegou à conclusão que não conseguia dar-lhe solução e fez uma parceria com a Câmara. Ora bem, nós sabemos que a Câmara tem as máquinas, tem o pessoal, e é na Câmara que deve estar, para não andar a ver este jogo da Câmara para a Junta de Freguesia, é melhor entregar definitivamente, de uma vez por todas, a quem nunca devia ter deixado que é a Câmara Municipal. É esta a proposta que a gente tem a fazer. Obrigado pela sua intervenção. Tem a palavra o Sr. António Belo. Boa noite a todos. Sr. Presidente, é uma pequena questão que, se me permitir o Sr. Presidente da Assembleia, posso fazer lá 2 tempos, mediante uma resposta da Sra. Presidente. 2 intervenções. Queria questionar em primeira mão. Verifiquei que existe um equipamento no Parque Infantil, no Parque da Senhora dos Milagres, existe um dos equipamentos com interdição de utilização. Eu gostava de saber agora qual a deficiência e o grau de perigosidade que esse equipamento tem. Depois queria, se fosse possível, depois voltar a falar. Se puder... No final responda tudo. Não, é só isso. Só depois isso? a partir daí... Ok. Depois pode protestar, pode fazer a segunda intervenção. Bem, eu de qualquer maneira posso, independentemente da resposta, é um alerta, porque de facto quem colocou, não sei se foi a Junta, provavelmente a intervenção da Junta naquele local, pôs umas fitas daquelas que são usuais para indicação, vermelhas e brancas, não é? Como a polícia põe também. Só que não está a avisar adultos, está a avisar crianças. E as crianças, por tendência, não respeitam os sinais. E hoje verifiquei mesmo que, apesar das indicações, as crianças andavam nesse equipamento. Eu não sei se o perigo é muito, se é pouco, é só para fazer um alerta à Junta para ter outro tipo de prevenção nesse local. Obrigado pela sua intervenção. Mais algum membro que pretende intervir? Sendo assim, dou a palavra ao Presidente da Junta. Antes de mais, naturalmente, que a Junta e o Executivo da Junta se associa ao voto de pesar já aqui referido por ambas as bancadas e também se penaliza que uma situação destas tenha ocorrido na nossa cidade, infelizmente, e que todos nós temos um bocado de estar alertas para os nossos concidadãos e verificarmos estes sinais. Eventualmente nós todos os dias temos alguns sinais de algumas pessoas que estão em situações mais vulneráveis ou que estão em situações mais perigosas, e acho que todos como cidadãos conseguirmos estar atentos e sinalizá-los, talvez para todos nós seja muito melhor, e vamos todos fazer esse esforço. É o apelo que eu faço. No que respeita às perguntas, basicamente há uma questão, temos aqui o Parque Nossa Senhora dos Milagres. O Parque Nossa Senhora dos Milagres, conforme sabem,
foi feito um acordo com a Câmara Municipal, precisamente porque a Junta de Freguesia não tem nem equipamentos, nem tem número de pessoas suficientes para manter o parque. Naturalmente, eu pessoalmente, já no anterior executivo, sempre defendi a transferência de competências para a Junta de Freguesia, e uma delas até seria essa, pelo menos a discussão dessa transferência de competências, que ainda está em aberto e ainda não foi iniciado esse processo. Mas o que é um facto é que, enquanto qualquer transferência de competências, seja ela qual for, também ela só é considerada se ela vier naturalmente com os recursos materiais e humanos que sejam necessários para a sua execução. De outra forma, ter uma competência sem ter os meios para poder exercer não tem, como todos sabem, não tem qualquer tipo de sentido. E nós, neste período, enquanto esta discussão não era feita, nós optamos e acordamos com a Câmara Municipal no sentido de haver aqui um acordo para que garantíssemos assim, e é esse o nosso objetivo, que o Parque Nossa Senhora de Milagres pudesse estar em melhores condições. Naturalmente, o que aqui já ouvi e ouço várias vezes, algumas pessoas vêm ter connosco e vêm-nos fazer esse tipo de referências. Nós tentamos, sempre que temos conhecimento de algum caso mais específico, junto à Câmara Municipal, fazer esse tipo de reforço, e fazemos isso, quer no que respeita às limpezas, quer no que respeita até contentores, no que respeita a outro tipo de situações. E, portanto, isso é feito. Tentamos também, aliás, já agora aproveito a ocasião para dizer que no próximo, este sábado a 8, vamos fazer lá um evento no Parque Nossa Senhora dos Milagres. Vai ser uma observação dos astros ao ar livre, portanto penso que vai ser, é uma forma também de tentar trazer as pessoas para o parque numa outra forma, numa outra postura e numa outra visão. Mas também temos consciência que as coisas ainda não estão bem, naturalmente não estão bem. Da parte que nos compete, que é da nossa competência agora direta, que é parque infantil, é um processo que tem sido muito difícil de resolver, é um processo quase que, devo dizer, é um ponto quase que obrigatório de todas as nossas reuniões de executivo. Eu, por acaso, até tenho aqui, ainda faz parte ali temos uma série de orçamentos de várias empresas, andamos a tentar ver o que é que podemos fazer, até onde é que podemos fazer, mas não sei se têm muito bem a noção, mas qualquer equipamento de um parque infantil tem um valor perfeitamente astronómico, é mesmo muito caro. Nós pusemos no orçamento, como sabem, um valor na ordem dos 13 mil euros, e depois de andarmos a ver as várias hipóteses possíveis e imaginárias, chegamos à conclusão que é melhor tínhamos de fazer isto por partes, e isso até foi deliberado ontem, a nossa reunião foi ontem. Finalmente, ao fim destes vários processos que se têm na verdade, estendido por vários meses, e a opção que tomamos foi, vamos começar pela base, e começar pela base é aquilo que referiu, ou seja, todos os pisos. Portanto, vamos retirar todos os pisos de todos os equipamentos do parque infantil, aqueles para os quais é necessário um piso que não seja, porque há uns mais pequenos de mola, não é necessário ter qualquer piso de borracha, ou, em termos de segurança não é necessário. Todos aqueles que são obrigatórios e por lei são definidos que é necessário ter um piso de borracha, vamos, e a decisão foi essa, é retirar todos os pisos e pôr todos no novo sistema. Há 3 tipos, já agora, porque andamos também a estudar isto tudo, há 3 tipos de pisos possíveis neste tipo de equipamentos, que devem também ver na nossa cidade, em alguns casos específicos. Aqueles que lá estão, que são os mais antigos, são em blocos que se unem, nós temos ao longo do tempo, têm sido arranjados e depois dá essas pequenas alterações, é que nós pomos os nossos azulejos, quando estão mal postos, há aquelas pequenas, está aqui um senhor de engenheiros, não sei bem qual é o termo correto, é como se fossem juntas, não é? Pronto, não sei, que não estão corretas, e depois as pessoas, naturalmente, não é que isso determine um grande perigo para as crianças, mas não está correto, não está bem, não é assim que deve estar de maneira nenhuma, porque aquilo na verdade não é assim. Há depois um segundo piso que é feito de um material que é tipo das pneus, é tipo reciclado e que é tipo aglomerado de borracha dos pneus, que é posto em várias camadas. E há um último, que é aquele que nós optamos, que é o tecnologicamente mais evoluído, segundo nos informam, também é o mais caro, mas achamos que devemos fazer ou fazemos ou não fazemos, portanto achamos que devemos fazer já uma coisa que seja de futuro.
E assim já é feito com umas características próprias, que mesmo que não há aquela possibilidade, segundo nos informam, de com o tempo se desgastar e começar como o aglomerado a sair as pequenas, e a sair a tom e sair essas coisas todas. Portanto, a opção que nós tomamos após andarmos aqui, como todos sabem, nós também não é a nossa área, nenhum de nós é especialista nesta área, quando às vezes é mais fácil, mas no caso nesta junta não temos ninguém que seja especialista na área, recorremos a várias e vimos propostas de várias empresas, nós consultamos 4 empresas diferentes e, portanto, chegamos à conclusão que, na verdade, depois de ouvir várias entidades, falámos com a Câmara Municipal também, porque também a Câmara Municipal também tem vários equipamentos infantis, e também sobre a questão da certificação dos próprios equipamentos e a maneira como eles estão. E, portanto, optamos, achamos que não devemos esperar, também a Câmara está num processo também de algumas coisas, algumas alterações, nós achamos que não devemos esperar mais tempo, acho que isto não tem sentido mesmo, e, portanto, isto foi deliberado ontem, portanto, vamos iniciar esse processo. No que respeita ao equipamento que está a falar especificamente, há um equipamento que quem entra no parque pela zona das casas de banho, não é? Do lado direito, que é um maior, que tem, onde estão umas zonas de piqueniques, tipo piqueniques. Esse equipamento está com algumas folgas e, portanto, isto basicamente pelo mau uso. O que acontece é que estes equipamentos, apesar de serem para até crianças de 12 anos, acontece que muitos adultos estão a utilizá-los, basicamente quando falamos em balouços, não é? Portanto, isso força naturalmente a estrutura, aquilo fica com folgas, e nós achamos que não queríamos de maneira nenhuma pôr em causa a segurança, e, portanto, nós vamos retirar esse equipamento completamente. Temos orçamentos no sentido da sua arranjá-lo e recuperá-lo, mas os valores para a recuperação são tão elevados que nós achamos que mais valia comprarmos um equipamento novo do que estarmos a recuperar aquele e daqui por uns anos estarmos no mesmo processo e o dinheiro gasto na mesma. Daí que a opção foi mesmo interditá-lo, mas nós vamos retirá-lo completamente para não acontecer isso, quer dizer, naturalmente. Eu agradeço o seu alerta, vou tentar se calhar junto das entradas, se calhar, ou por se calhar mais fitas mais próximo das entradas das crianças, se calhar, não é? Mas o nosso objetivo é retirá-lo mesmo, nós vamos retirá-lo completamente, para que isso não aconteça, não é? Para já interditamos, para que isso para não ser sujeito a qualquer eventual até problema com as crianças, que de maneira nenhuma não achamos que esteja em condições e, portanto, não pode estar a ser utilizado, mas o objetivo é retirá-lo completamente e comprar um outro equipamento para ali. Mas esse equipamento, naturalmente, também tem outro custo elevadíssimo, não é? Nós temos os tais 13 mil euros este ano, e este ano vamos já começar pelos pisos todos. Como já vamos orçamentar já para o próximo ano, logo no início do ano, também já pormos também logo outro equipamento, de forma a que o parque fique, e também temos, como sabem, no orçamento participativo, a proposta que foi a ganhadora tem a ver com o equipamento também para parque infantil para deficientes. Vamos também aproveitar isso e fazemos também conjuntamente, já que estamos a mexer e ficar logo tudo resolvido. Mas isso é uma preocupação também que nós temos e que estamos a tentar que seja resolvido. Eu penso que respondi às questões todas, não sei se havia mais. Acho que não era mais nenhuma, mas se tiver para alguma coisa, por favor. Obrigado pela sua intervenção e pelos seus esclarecimentos. Mais algum membro pretende intervir, depois dos esclarecimentos prestados pelo Sr. Presidente da Junta? Sendo assim, temos um voto pesar, pelo qual eu, se não estou em erro, quase todas as bancadas se associaram a ele. No entanto, eu ponho apenas um aditamento com 1 minuto de silêncio e vamos à deliberação, porque isto é um ponto que tem-se de deliberar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos dar início então a 1 minuto de silêncio. Só 1 minuto, para controlar aqui o tempo. Vamos dar início então a 1 minuto de silêncio.
Sendo assim, passamos ao ponto 3, período da ordem do dia. Vou dar a palavra ao primeiro secretário para alegar ou expor as suas substituições nesta sessão ordinária de setembro. Boa noite a todos. Relativamente aos pedidos que nos chegaram à mesa, em termos de pedidos de substituição, passo a informar-vos. Do Partido Socialista, a dona Fátima Beatriz Francisco Esteves não pode estar presente, por motivos pessoais, e então devia estar a ser substituído pelo Sr. Aurélio Nunes Vicente, mas de momento até agora não chegou, o que poderá chegar desde que não ultrapasse os 2/3 dos pontos de ordem do dia. Da parte do PS e CDS, da maioria Sujão da Madeira, temos o Sr. José Miguel Correia Dias, que está a ser substituído pelo Sr. Jorge Correia Martins Duarte, que se encontra cá, não é? Assim, creio que é... peço desculpa. Marco António também Fernandes, que está a ser substituído pelo Sr. João Miguel Santos, também se encontra cá. E Dona Maria da Conceição Leite, também de igual forma não pode estar presente. Deveria estar a ser substituída para Dora Domingos de Andrade. Peço desculpa, Natália Dora Domingos, da qual vocês conhecem perfeitamente, só que também, por razões que a gente desconhece, também não está cá presente. Decidiu o senhor, a Dona Joana Filipe Moreira Dias, neste caso está a ser substituído pelo senhor António Pereira Mendes. E já agora eu podia, uma vez que estou no uso da palavra, se o Sr. Presidente me autorizava, tendo em conta que realmente vamos entrar no ponto seguinte, que é o ponto de discussão e votação da ata que se vai agora iniciar, eu já dava a conhecer a todos os senhores e senhoras presentes, e mais visando aqueles que eventualmente não, que estão impedidos de votar e de discutir este ponto que se vai agora seguir. Temos por parte do Partido Socialista o Sr. Rui Veloso, da qual não me deve, tendo em conta que não teve na sessão anterior. O Sr. Eduardo Lopes, de igual forma, também. Filomena Maria de Sousa também não teve na sessão anterior, de modo que não pode nem deve também entrar na discussão e votação deste ponto. Assim como o Sr. Daniel Pardal também se encontra cá, mas também está impedido de o fazer, pelas razões que apresentei há bocado. E a Ana Rita Loureiro também se encontra cá, de modo que não deve entrar neste ponto. E também da parte do PSD-CDS, a dona Ana Rita Laranjeiro, de igual forma também, como teve na sessão anterior, portanto está impedida de entrar na discussão e votação do ponto que se vai agora seguir. Era só, muito obrigado, Sr. Presidente. Estando as substituições anunciadas e as pessoas impedidas de votar no próximo ponto, que será o 3.1, apreciação e votação da ata número 8, 18 de junho de 2019, quem é que pretende intervir neste ponto? Tem a palavra o Sr. Jorge Duarte. Só para pedir uma pequena correção, mas que tem importância. Na página 6, eu estou a olhar para o telemóvel porque não tenho isso em papel. Na página 6, na última linha, onde se lê Jorge Duarte, por acaso sou eu, salientou que tinha consultado o portal da transparência na tentativa de observar as atas recentes e verificou que as atas da Assembleia de Freguesia estavam disponíveis a partir de junho. Não estavam. Não, faltou não. Sim. Pronto. Que aliás até o Sr. Presidente depois me respondeu a seguir, precisamente nesse sentido de não estarem, mas aqui na ata depois ficou, estavam. Portanto, não estavam. Obrigado. Obrigado pela sua intervenção e por este lapso que realmente falhou. Tem a palavra o Sr. António Mendes, por favor. António Mendes, Sadio. Sr. Presidente, já não é a primeira vez que este assunto é abordado aqui na Assembleia. E prende-se com o seguinte, é mais um apelo no sentido de
quem redige as atas que tenha um pouco mais de cuidado quando faz, porque eu, aqui na página 7, está a minha intervenção, ou parte da minha intervenção na última Assembleia, sobre a água, sobre o assunto da água, e o que aqui está, quer dizer, não é claro, e até se contradiz. Eu permito-me ler aqui este espaço. António Mendes prestou um total apoio ao documento apresentado por António Neves dos Santos, tendo demonstrado a transmissão de ações de um lado para o outro, que comprovou que era um grande negócio. Ora, eu não demonstrei a transmissão de ações. Eu disse que, e afirmei, que as ações da Indaqua tinham mudado de mãos já mais com vez e daí um grande negócio, mas não demonstrei que as ações, não, quer dizer, que não é esta, não era a minha intenção. Entretanto, também aqui, já no último parágrafo, António Mendes referiu que tinha apresentado um documento à Câmara Municipal às Águas de São João, que foi realmente um documento que apresentei e que mencionei aqui, cujo abaixo-assinado era da zona da Avenida da Tornato Arujo, uma vez que a água faltava regularmente 2 ou 3 vezes por dia e o assunto tinha sido mais ou menos resolvido. E a seguir, no entanto, António Mendes referiu que ultimamente, a partir das 8 horas, já não havia água e, na sua opinião, eram explorados e maltratados. Quer dizer, isto contradiz exatamente aquilo que eu afirmei, quer dizer, não afirmei isto. Por isso eu não posso votar em consciência favoravelmente esta ata. Vou-me abster. Obrigado pela sua intervenção. Mais alguém pretende intervir neste ponto? Sendo assim, relativamente à intervenção do Sr. António Mendes, eu próprio irei deslocar-me à Biblioteca de Fundo de Vila, vou tentar ouvir a gravação e eu próprio retificarei esta parte da ata. Sendo que, tendo em conta que se diz que não afirmam tais afirmações, eu próprio irei tentar perceber o que é que foi dito e tentarei pelo menos que a ata seja a mais autêntica possível perante a gravação e as citações do Sr. António Mendes, que eu acredito plenamente em si. Claro. Ok. Até podemos ir os dois, que até é melhor. Relativamente a isto, então passo à sua votação, tendo em conta na página 6, onde falta a palavra não, isso, agora a partir deste momento consta a palavra não, ela será devidamente retificada, e na página 7, na citação do Sr. António Mendes, e tem todo o direito, porque é a pessoa em causa que falou e tem-se que transcrever o máximo e que esteja com a autenticidade do que ele falou, e nós próprios os dois vamos um dia à biblioteca e vamos corrigir este assunto, tendo estes pormenores detalhados, e peço que confiem em mim e no Sr. António Mendes, que estaremos juntos e não haverá depois incongruências. Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção. Quem vota a favor? Aprovado por maioria. Passamos então ao ponto 3.2, apreciação da informação escrita da Presidente da Junta de Freguesia. Tem a palavra o Sr. Presidente da Junta. Eu não ia fazer muitas afirmações sobre isto. O próprio documento fala por si e fala das atividades que nós desenvolvemos durante este período. Gostaria só de salientar a continuidade daquelas atividades que já são quase que uma marca deste Executivo e que nós continuamos a dar continuidade, sejam elas as idas às praias, as idas às termas, os passeios culturais séniores, que continuamos a fazer com muito sucesso. Salientava aqui, no entanto, nesta vertente, o 12º Encontro de Ilustração,
que penso que todos receberam o convite e que a inauguração foi no passado dia 17 de setembro, em que inauguramos as exposições que estão neste momento em exibição na Torre de Oliva, no segundo andar, até ao dia 17 de outubro, a altura em que vai decorrer o próprio encontro. Nós este ano atingimos o recorde de candidaturas, tivemos 119 candidaturas, das quais foram selecionadas 25, conforme está no regulamento, e de várias nacionalidades também, conforme está referido. A grande novidade deste ano é que temos, como eu já tinha também, penso que referido numas sessões anteriores, é que temos aqui uma parceria, e o nosso convidado é a Associação dos Ilustradores Espanhóis, no caso a Federação dos Ilustradores Espanhóis, porque em Espanha há 4 associações de ilustradores, e nós temos uma ligação mais direta com a Associação de Ilustradores da Galícia, que são esses que temos uma pequena amostra em exposição, e que vão cá estar também os seus representantes no encontro. E o nosso grande objetivo era que, tendo em conta esta grande marca que é a Encontro-Ilustração em São João da Madeira, já vai na sua 12ª sessão, que conseguíssemos aquilo que tem sido um objetivo que muitos ilustradores gostariam de ver concretizado e até agora não têm conseguido, e apesar de várias tentativas nesse sentido, que era criar uma associação de ilustradores em Portugal. Isso existe em vários países da Europa, existem mesmo fóruns a nível europeu, mas em Portugal não existe uma associação de ilustradores. E, portanto, o nosso grande objetivo aqui seria mesmo que nós conseguíssemos, e se isso fosse feito em São João da Madeira, para nós seria, acho que um grande orgulho, até por essa história que nós temos. Por essa razão, e isso será uma informação que eu vou dar em primeira mão e que não está nesta informação aqui, nós vamos fazer, estamos já, neste momento não está visível, mas vai estar, penso, daqui a um dia ou dois, não é? Provavelmente, então, sim. No nosso site de ilustração vamos criar, já está criado, mas não está visível para todos, só está visível para alguns, um diretório onde qualquer ilustrador pode introduzir os seus dados, a sua fotografia, a indicação do tipo de áreas em que trabalha. Temos este trabalho vai ser feito no sentido de conseguirmos criar um diretório de ilustradores nacionais e depois podemos fazer uma publicação. É o nosso, digamos que o nosso contributo, o nosso primeiro passo para que seja possível criar essa associação. Temos connosco e a apoiar-nos também neste processo a DG Lab, que é a Direção-Geral ligada com as bibliotecas a nível do Governo, com quem eu tenho falado várias vezes, e também têm todo o interesse e, portanto, também nos apoiam na criação desse diretório, porque é uma coisa que não existe em Portugal. Portanto, nós neste momento estamos a fazer testes, já está criado, estamos a fazer testes com alguns ilustradores que estão a introduzir os seus dados a ver se na verdade está a funcionar, mas daqui a um dia ou dois iremos pôr online visível, que ela já está online. E nesse caso, no site da ilustração, e nesse caso, qualquer pessoa e também os vossos contactos puderem divulgar e fazerem isso, acho que teríamos todo interesse. A outra grande sucesso, penso eu, é aquilo que nós estamos a tentar também fazer, que é a ligação entre a ilustração e o nosso tecido empresarial. E para isso fizemos uma primeira amostra, fizemos um protótipo de um sapato, um protótipo não, é um par de sapatos ilustrados, com a ilustração de um trabalho que foi selecionado ano passado, sob o tema trabalho, de uma ilustradora portuguesa, da Ana Rita Rubal, que é uma parceria com a Everest, dentro da sua marca Perks, e o que pretendemos é mostrar aos nossos empresários que é possível e que podemos potenciar este mercado. Temos aqui ilustradores, temos aqui produtos e, por que não, pô-los a trabalhar e criar estas sinergias. Para isso nós vamos ter esses sapatos à venda no encontro, a um preço mais módico, e a partir dessa altura aceitamos encomendas e são preços online, como é feito em algumas situações. O nosso objetivo não é aqui fazer negócio, nem coisa absolutamente nenhuma, não é esse o objetivo da Junta. O objetivo da Junta é mostrar aos senhores empresários, e vai haver conferências nesse sentido, de que é possível, e que se calhar tem aqui junto deles um manancial de ilustradores, a quais podem criar e podem lançar desafios e que podem trazer valor acrescentado aos seus produtos. Essa é a base. E eu tenho muita pena hoje que não esteja aqui o Zé Miguel,
porque uma das grandes, seguindo aquilo que sempre foi uma das grandes reivindicações do José Miguel, eu digo José Miguel porque foi ele sempre que aqui, eu penso que também o António Belo também fez isso, não sei, relativamente às caminhonetes e à listagem, não foi consigo, desculpe lá, então peço desculpa pelo meu equívoco, mas o José Miguel sei que foi uma das pessoas que sempre aqui nas várias sessões tem solicitado uma informação mais completa dos autocarros e para onde é que vão os autocarros e quantos quilómetros fazem os autocarros. Nós temos isso nos indicadores, mas ele gostaria de ter uma informação mais detalhada. E o que eu resolvi fazer, portanto, o que está aqui convosco tem numa primeira fase, a partir da página 8, tem as cedências gratuitas. Eu só queria explicar, porque pode haver aqui alguma dúvida sobre isto. Isto são todas as cedências que foram feitas pela Junta de Freguesia a título gratuito, a entidade para a qual foram feitas, e há aqui uma indicação do custo e uma indicação de um pagamento parcial. Eu só queria explicar isto. Quando nós falamos em custo, nós valorizamos os quilómetros de acordo com o que está no nosso regulamento do que foi cedido gratuitamente, e isso depois é contabilizado como subsídio, não é? Porque isto foi uma cedência gratuita. E, portanto, os valores que vocês aqui veem não foi nenhum valor que a Junta tenha recebido, é a valorização da cedência, não é? Em alguns casos, que vocês veem aqui os 70 euros, 73, tem a ver com o quê? Há situações, como vocês só sabem, nós só temos um motorista e muitas vezes nós temos o autocarro, mas não temos um motorista disponível. Mas temos uma pessoa a quem nós temos um contrato de prestação de serviços e que trabalha connosco. E nesses casos, nós cedemos o autocarro desde que paguem o motorista. E, portanto, esse é o valor do serviço do pagamento do motorista. E é por isso que tem estes valores. E estes valores são receitas. Não são receitas porque vai pagar o trabalho, mas é uma receita para cobrir um custo que a Junta de Freguesia tem. Esta no que respeita à primeira listagem, que é a listagem de cedências até ao final do mês de agosto. A seguinte é uma listagem exaustiva. Nós temos esta base, é a nossa base de trabalho. Nós temos, só para terem uma ideia de como é que nós funcionamos na Junta de Freguesia, temos uma base que aqui vocês têm até ao final do mês de agosto, que tem mais campos do que este, já devo dizer, mas para nós depois tem as informações para processamento de salários, etc, etc. Mas eu gostaria só de explicar para quem não entendesse, que temos o mês, temos o carro, quando tudo tem um T tem a ver com a Toyota, tudo que tem um V é Volvo, tem referências, são dois carros diferenciados, não é? O número que vocês veem é o número da ordem de serviço, portanto para vocês não tem, mas para nós tem, porque junto temos um papel que refere que serviço é que foi feito e assinado pelo próprio motorista. A data em que o serviço foi executado, os quilómetros que tinha aquele carro de saída, os quilómetros que tinha de chegada, o número de quilómetros que foram efetuados, a que horas é que saíram, a que horas é que chegaram, onde é que foram e os tipos. E é aqui que eu queria explicar. Os tipos têm de onde tem dizer que foi subsidiado, foi uma cedência gratuita. Quando tem Junta de Freguesia, que foi um serviço feito para os próprios serviços da Junta. E há os serviços pagos, aqueles em que nós cedemos, mas as pessoas pagaram. E à frente tem as entidades que os fizeram. Eu só porque me foi também solicitado esse esclarecimento, e eu peço desculpa de alguma formatação não estar muito adequada, porque eu não sou, na verdade, muito especialista nisto nas informáticas, sou mais no controle do que propriamente na informática, e acho que a informática serve para controlar, mas às vezes na formatação eu não sou, na verdade, não consegui pôr isto muito direitinho, mas penso que está visível. Aqui, no entanto, foi-me dada a chamada a atenção, e pronto, eu queria também passar também essa informação, que há aqui eu penso que aqui em junho, não é? Até foi ali o deputado António Neves Santos que me falou nisto, que em junho, não é? Aqui no dia 11/6, há aqui um serviço feito pela Toyota, em que está aqui 113 km, saída às 15 horas, chegada às 19, e depois tem aqui para as termas para as Caldas de São Jorge. E quem vê as outras saídas para as Caldas de São Jorge, tem que é o nosso serviço com as termas, repara que é sempre por volta de 30 km, não é? E aqui estão 113, e na verdade ele questionou-me porque estavam aqui 113. E eu passo a explicar. Nós, neste dia concreto, o que aconteceu é que, como era uma terça-feira, se não me engano, uma terça ou uma quinta-feira, é o dia que nós vamos levar as pessoas ao EPO, nós vamos a pessoa ao EPO e ao Hospital de Santo António, que há sempre uma pessoa que nós levamos que está no Hospital Militar, que é acompanhado no Hospital Militar de Santo António, também me levamos. E o senhor ficou lá, e o motorista veio para cá, levou as pessoas às termas, deixou-os ficar nas termas, foi ao Porto buscar o outro que ficou no hospital, trouxe-o para São João e depois foi
às termas, buscar os que lá estavam nas termas. Portanto, daí que o número de quilómetros é diferente. Deveria estar aqui termas barra IPO para as pessoas terem essa noção e não está, portanto já mandei retificar, mas é só para explicar porque parece na verdade que há aqui um valor estranho. Eu daqui para a frente, se na verdade esta informação for, na verdade, acharem que é uma informação que é pertinente e gostariam de a ter, naturalmente em todas as informações passarei a incluir também esta informação. Obrigado pela sua intervenção. Algum membro pretende intervir? Tem a palavra a senhora Diolinda. Senhor Presidente da Assembleia e membros da mesa, Senhora Presidente da Junta de Freguesia, representante executivo, senhores membros das bancadas dos diferentes partidos e pessoas aqui presentes, fregueses, aqui ou em casa. Eu, relativamente às atividades, gostaria de voltar a um tema que já foi aqui referido no princípio e que é o orçamento participativo. Na verdade, quando a Sra. Presidente da Junta anunciou que o orçamento participativo deixaria de ser competência da Junta de Freguesia e passaria para a Câmara Municipal, nós todos entendemos que seria para melhorar. Na verdade, foi com surpresa que vimos os resultados, porque a Sra. Presidente, de acordo com a análise que nós temos, este foi o pior ano do orçamento participativo desde que ele existe. Temos 596 votantes, no ano anterior tínhamos tido 2.900, no anterior em que houve orçamento 3.000 e só nos primeiros anos houve valores mais baixos, mas nunca um valor tão baixo como atualmente. E, portanto, para nós é uma surpresa. Se não há uma melhoria, não conseguimos entender porquê que foi feita esta junção. E a Sra. Presidente, na verdade, numa época em que tanto se fala da transferência de competências, recordo que no passado era uma das bandeiras, como já aqui foi dito, desta Junta, da Sra. Presidente, da Junta de Freguesia, era uma das bandeiras, era a transferência de competências. Nós vemos que a Junta de Freguesia perde uma competência e, afinal, não é para melhorar, é para piorar o resultado. Portanto, não queria deixar de fazer este reparo e lançar-lhe um desafio, Sra. Presidente, porque não ser ao contrário? Então, se afinal tem sido uma pretensão da Junta de Freguesia ter mais competências, então chama-se a organização do orçamento participativo, porque pode ser que melhore, porque já vimos que ao contrário não vai melhorar de certeza absoluta. E era só. Obrigado pela sua intervenção. Tem a palavra o Sr. Neves Santos. É um pedido de esclarecimento em relação ao mapa dos quilómetros, precisamente logo no mês seguinte, no mês de julho. Há aqui uma série de quilómetros que eu penso que têm uma relação, mas gostava de perceber se realmente é aquilo que eu penso. 104 quilómetros para o Furadouro, daqui para o Furadouro, no dia 17 de julho. 158 km para Esmoriz, para a praia, no dia 22 de julho. Depois mais 99 km para o Furadouro, para a praia, sendo que no dia 31 de julho tem mais 104 km para o Furadouro, 5 de agosto mais 106 km para o Furadouro e no dia 14 de agosto 117 km para Espinho, para a praia. A viatura vai e vem várias vezes no mesmo dia. Muito obrigado. Obrigado pela sua intervenção. Tem a palavra o Sr. António Mendes. Também, em relação ao orçamento participativo, a CDU foi a única força que criticou esta forma dos cidadãos participarem.
a vida tem vindo a demonstrar que nós tínhamos razão, porque realmente não é a forma, quando nosso ver, mais correta de levar os cidadãos a participar na vida, neste caso da Junta de Freguesia e da Câmara também. Queria perguntar aqui, em 31 de agosto tem um saldo, a Junta apresenta aqui um saldo contabilístico, 135 mil e tal euros. E queria perguntar se este dinheiro é para gastar, se tem cabimento orçamental até o fim do ano, ou se, uma vez que há aqui uma receita significativa, será que há aqui algum, como agora está na moda, lá o vosso amigo Mário Centeno anda a fazer muitas cativações, será que vocês também estão a fazer algumas cativações? Eu espero que não. Obrigado pela sua intervenção. Mais algum membro pretende intervir? Dou a palavra ao Sr. Presidente da Junta. Sim. Funciona? Está a funcionar, ótimo. Então, eu iria começar pela Gira de Olinda, relativamente ao orçamento participativo. Eu não posso deixar de concordar consigo que os valores, quanto a factos, não há argumentos. O número de votações foi menor, portanto, acho que todos temos que avaliar e é importante também a vossa avaliação para nós próprios e para o próximo ano decidirmos o que é que vamos fazer. Pronto, isso, como eu sempre disse, as parcerias fazem-se, o objetivo é que elas tenham melhores resultados e que sejam rentabilizadas. Na nossa perspectiva, há pelo menos uma vertente que foi claramente rentabilizada, que é termos um suporte informático que nós, de outra forma, se não tivéssemos esta parceria, não teríamos capacidade financeira para o criar. E, portanto, essa também foi uma das vertentes que nós achamos que poderíamos rentabilizar. A mesma plataforma pode ser utilizada para uns e para outros, o que não quer dizer que não possa ser no futuro, de uma forma conjunta, separada. Acho que nós temos que refletir todos nós sobre isto e é importante também saber a vossa percepção e a vossa opinião, para nós próprios também tomarmos uma decisão no próximo ano. Não tenho grandes dúvidas, ou todos nós, da nossa avaliação que fizemos, é que, na verdade, tivemos um suporte que nunca tivemos antes e uma transparência que poderia ser utilizada por todos. Reconheço que, eventualmente, todos não tiveram tanta facilidade de acesso. Acredito que a informática, hoje em dia, para algumas pessoas ainda não seja tão fácil, mas isso também, como tudo na vida, também é um processo de habituação, que as pessoas, há gerações que é mais difícil, para outras gerações é mais fácil. Nós tentamos, precisamente por causa disso, e houve todo um trabalho, quer na Câmara, quer na Junta, no sentido, e foi conjunto, no sentido de ir junto das pessoas com mais idade. Nós fizemos isso no Passeio Sénior, nós fizemos isso em várias atividades, em que fomos junto das pessoas, não é? Portanto, isso foi feito para mostrar e potenciar isso. E, portanto, devo-lhe dizer que se verificar no nosso orçamento, verificou que nós tivemos um custo menor de implementação do orçamento participativo. Portanto, eu não diria, não seria tão derrotista a dizer que isto não resultou de maneira nenhuma, não tem nada a ver com as competências, quer dizer, pronto. Nós não perdemos nada porque até 15 mil euros, conforme vem, é da nossa competência, daí para a frente é da Câmara. Agora, como todas as parcerias, elas têm que ser avaliadas. Eu não estou neste momento a dizer que vamos continuar, não vamos continuar. Acho que é muito importante vocês dizerem o que é que pensam e qual é a vossa avaliação. Já percebi que a avaliação do PSD é que isto não deve continuar nestes termos, não é? Pronto, deve continuar nos termos anteriores, não é? E é importante ter essa percepção para nós próprios também decidirmos. Agora, independentemente da solução que nós formos optar e da nossa opinião, há um facto que esse é facto, como o próprio nome indica. Nós temos neste momento um suporte informático que nos permite ver tudo e que nós não teríamos. E que teríamos sempre também de futuro. Agora, a forma, se calhar, como o vamos utilizar, pode ser de uma forma diferente e que seja potenciada e possa ser mais valorizada. Temos que avaliar isso e temos que ver também conjuntamente o que é que podemos fazer com este processo, mas naturalmente que registre a sua, que penso também será a opinião do resto da bancada, e também temos ouvido também outras opiniões de outras pessoas, uma no sentido, outra no outro sentido, e vamos avaliando. No que respeita à questão dos quilómetros,
Há dias, é natural que o número de quilómetros não sejam sempre idênticos, porque há dias, habitualmente, quando há as idas para a praia, habitualmente a caminhoneta vai e fica lá e vem só no final do dia, a não ser que haja trabalhos que sejam necessários fazer. E há dias que eu própria digo, não, o motorista vem para cá que eu preciso que ele faça aqui trabalho. E, portanto, ele faz mais que uma viagem, não é? Já vai ficar as pessoas, vem para cá, trabalha o resto do dia aqui o que for preciso e vai para lá outra vez. E, portanto, depende das situações. Eu devo dizer que aconteceu em várias situações este ano, porque nós, como temos menos pessoal e há pessoal em férias, também houve essa necessidade de ser feito. E, portanto, é natural que essa diferença que existe de quilometragem tenha a ver com isso. Eu não posso precisar, foi naquele dia ou noutro, neste momento não tenho, mas posso, depois, se quiser essa informação, posso-lhe confirmar isso. Mas aconteceu isto, eu própria, em algumas situações, disse, não, amanhã o motorista tem que vir para cá, porque nós precisamos, não temos, porque o Anido está por exemplo, de férias, eu preciso de alguém que me vá ver o que é que está a acontecer no parque, é preciso fazer isto ou fazer aquilo, não é? Portanto, acontece isso. Relativamente ao Sr. Mano, esteja descansado que nós não andamos aqui a pôr o dinheiro debaixo do tapete. Nós herdamos um valor que nós, na verdade, não temos nunca, já no anterior mandato e neste também, nunca afetamos a coisa absolutamente nenhuma, sempre ficou... E por falar nisso, ainda bem que me recordaram isso, que eu tinha uma grande notícia para ajudar, que acho que é uma boa notícia para todos nós. Já me esqueci de lhe dar. Nós pusemos sempre esse dinheiro de parte, porque veio do anterior executivo e a ideia era sempre que seria a ideia do autocarro, e a notícia que eu tenho que dar é sobre o autocarro, como já perceberam. Mas o que é um facto, nós sabíamos perfeitamente que esse valor nunca se daria para o autocarro, mas também achamos por uma questão de princípio que também não gostaríamos de mexer nele e mantivemos. A questão foi ultrapassada e nós este ano vamos naturalmente verificar o que é que queremos fazer e vamos propor o que é que achamos que queremos fazer. Mas o objetivo não é de maneira nenhuma... sempre tivemos uma preocupação, isso é verdade, que são os tais 30 mil, são 40 mil, que era sempre o valor que ficava sempre na junta, que tinha a ver com isso e que nós fizemos sempre questão que fique sempre e que vai ficando sempre de ano para ano. Mas nós não pretendemos que seja eternamente isto, não fizemos por causa da questão do autocarro, mas agora, e a grande notícia é essa, a informação que eu tenho é que já foi desbloqueada a questão do autocarro. E posso-vos dizer que há questão de 15 dias que iniciou-se o processo de produção do autocarro, portanto, esperemos que agora seja desta época, está a ser construído, não é? E, portanto, que essa questão do autocarro fique de uma forma definitiva resolvido. Naturalmente que a Câmara tem que fazer, pela parte dela ainda, todo o procedimento de concursal relativamente ao leasing, porque depois de ter o processo do autocarro tem que fazer depois o processo do leasing, acho que iniciaram agora, mas posso-vos dizer que neste momento já está em produção, eu já fui contactada com a entidade que está a produzir, o autocarro vai ser da Volvo, que era a segunda entidade que estava e conseguiram, havia uma impugnação e estava suspenso, mas sempre conseguiram chegar a um acordo e foi retirada a impugnação feita pela Mercedes e, portanto, todo o processo decorreu de uma forma agora normalizada. Portanto, esperemos que agora os tais ditos cujos 3 meses que habitualmente me referem que será o período que é necessário para produzir um autocarro seja na verdade e que todos nós, a cidade, tenha como prenda de Natal um autocarro novo, que eu acho que seria uma ótima prenda para todos nós. E, portanto, a questão do orçamento penso que estará esclarecida e não estamos a cativar absolutamente nada. É só. Obrigado pela sua intervenção. Sendo assim, passo para o ponto 3.3, a discussão e votação do protocolo entre a Junta de Freguesia de São João da Madeira e a Ordem dos Médicos Veterinários. Não sei se a Presidente da Junta pretende divulgar o assunto. Falei nisto várias vezes aqui. Isto tem a ver com uma das nossas atividades que nós pretendemos desenvolver, que já está referida e que está em um orçamento, que é o cheque veterinário. Nós já definimos em executivo e já está no orçamento que o valor que nós definimos para isso este ano é de 1.500 euros. Nós optamos, como eu sempre vos tenho dito, fazer este cheque veterinário conjuntamente com a Ordem dos Médicos Veterinários e, portanto, tem sido muito difícil entrar em contacto com a Ordem. Este é um protocolo, este modelo que vocês aqui veem. Eu distribuí um segundo porque o nosso deputado
António Santos, que é aqui o nosso controlador aqui das nossas gralhas, verificou que havia 3 gralhas aí nos femininos e nos masculinos, e nós, com a preciosa ajuda dele, já alteramos isso, e tanto este segundo documento que vocês têm convosco é exatamente igual ao outro, só que tem essas gralhas corrigidas. E, portanto, esse modelo não é um modelo que é nosso, é um modelo que é utilizado pela Ordem dos Médicos Veterinários, e basicamente como funciona, para quem não sabe, é assim, qualquer pessoa, nós emitimos, as pessoas que têm a necessidade, querem usufruir dele, vêm fazer pedido à Junta de Freguesia, a Junta de Freguesia emite o cheque, e as pessoas podem fazer a cheque que nós emitirmos, de acordo com o tipo que tem uns códigos, de acordo com o tipo de tratamento que for feito, ou o tipo de esterilização que seja, tem que ir a um médico veterinário que tenha aderido a este protocolo da Ordem dos Médicos Veterinários. Porquê é que nós fizemos isto? Porque nós não temos nenhum médico veterinário, nós não somos Câmara Municipal, não temos nenhum médico veterinário municipal, nem coisa que se pareça, e, portanto, achamos que uma garantia para que as coisas fossem corretas e bem controladas seria ir através da Ordem dos Médicos Veterinários, que é também um procedimento que tem sido feito por outras juntas de freguesia. Entretanto, como tivemos conhecimento, e já agora aproveito também para referir isso, que acho que é de conhecimento generalizado, a Câmara Municipal resolveu atribuir 5.000 euros para a esterilização dos animais, que vai ser feito junto com o veterinário do Canil. Nós já entramos em contacto com a Câmara Municipal, no sentido de não haver aqui uma sobreposição, e, portanto, a nossa ideia seria que esse dinheiro fosse canalizado para a esterilização, porque nós próprios aqui indicamos quais são para quais são os tratamentos que nós pretendemos que ele seja subsidiado, e vamos tentar que isso seja complementado, e não seja uma duplicação, portanto, até porque os valores estabelecidos pela Câmara e as especialidades são outras completamente diferentes das nossas. Basicamente é isso. Todo o modelo não é um modelo inventado por nós, não é um modelo criado por nós, é o protocolo conforme está estabelecido pela própria Ordem dos Médicos Veterinários. Eles depois nós temos acesso a uma página onde temos a indicação de tudo que foi feito, cheques foram utilizados, para quem, qual é o valor que foi, e por aí adiante. Então, isso permite ter um controle que de outro modo não poderíamos ter. Obrigado. Algum membro tem a intervir neste ponto? O Sr. António Mendes tem a palavra. António Mendes Sadio. Senhora Presidente, não sei se eu ouvi bem, mas parece que tem uma dotação de 1.500 euros. 1.500 euros. Ora bem, eu estive a ler isto com atenção e, pelo que se me aqui apresenta, eu fiquei até alarmado, desculpe que lhe diga. Por outro lado, também fala aqui no município, no documento que é assinado, o protocolo, que devia só falar da Junta, também fala do município. De qualquer maneira, eu ia lhe perguntar se já fizeram algum estudo, tem alguma estimativa sobre os custos. Depois, quer dizer, eu sei que os animais errantes cabe às autarquias fazer o seu tratamento e tratar, até por causa da saúde pública, isso tudo. Já tenho algumas dúvidas em relação aos animais em casa das pessoas, em que as pessoas adoptam e que têm muito bem, e pronto, eu também já tive e também posso fazer aqui uma ressalva. Gosto muito de animais, mas também o mundo está a andar muito rapidamente, parece-me a mim, e às vezes quer dizer, nem sempre caminha bem. Porque quando se faz aqui, bem aqui num dos pontos deste protocolo, às famílias carenciadas, não é? Apoiar as famílias carenciadas para tratarem dos seus animais, etc. Eu não tenho nada por, mas eu acho que, em primeiro lugar,
nós temos é que acabar com as famílias carenciadas. Porque senão estamos a tratar o animal antes do dono. Desculpe lá, mas é assim. Eu acho que, num destes dias, eu estava a medir a atenção na farmácia e eu vi uma senhora, foi lá com uma receita, uma senhora de idade, foi lá com uma receita, perguntar quanto é que custava a receita e foi para trás e não havia a receita porque não tinha dinheiro para isso. E sabemos, todos nós sabemos, que há pessoas que estão com uma dificuldade em sobreviver porque a vida está cara, toda a gente sabe isso. Não é? E eu acho muito bem que tem que se tratar dos animais, e até porque se há coisa que me revolta é ver pessoas a tratar mal os animais, porque normalmente quem trata mal os animais também trata mal as pessoas. E por isso eu ponho aqui uma questão de prioridades. Só em questão dos gastos, porque sabemos que não há assim tanto dinheiro como se diz. Por outro lado, também eu sei que agora a doença das pessoas virou um grande negócio. A doença, não é a saúde. E também temo, agora sou o António Mendes, que não tem nada a ver com a saúde a falar, sou o António Mendes a afirmar que tenho muito receio que isto também a doença dos animais vira um grande negócio. É só um alerta que eu quero aqui deixar. Obrigado pela sua intervenção. Tem a palavra o Sr. Neves Santos. Sr. Presidente, queria saudar de facto este protocolo. É um avanço civilizacional na prevenção e no respeito pelas outras espécies e seres vivos que connosco coabitam e que devem ser devidamente tratados, porque essa coabitação gera responsabilidades e pode gerar também problemas de saúde pública. Portanto, saudar isso. E aproveitar para ressalvar este ponto em que a Ordem dos Médicos Veterinários se disponibiliza futuramente, poderá também cooperar na formação e sensibilização dos profissionais médicos veterinários e da população em geral. Eu gostaria de lançar o desafio de sermos ambiciosos e de os colocar, de fazer umas sessões com as escolas, começar de pequenino a semear, não é, estas boas práticas. Muito obrigado. Obrigado pela sua intervenção. Mas alguém pretende intervir? Penso que o Sr. Presidente também não tem nada a dizer neste ponto. Ou se pretende esclarecer algum ponto, alguma intervenção. Tem a palavra. Devo dizer que eu falei com alguns veterinários, cá em Madeira só há, que eu saiba, duas clínicas veterinárias que aderiram a estes processos. Mas quando nós aderimos a isto, as pessoas podem ir a qualquer veterinário em qualquer parte do país, desde que estejam um acordo com a Ordem dos Veterinários. Agora, o que acontece é que uma das razões que eles dizem é porque estes valores que aqui estão referidos são valores que eles consideram que são muito mal pagos. Eu, quando o Sr. Mendes dizia que isto fica um bocado caro, é verdade. Eu própria também tenho um animal, eu sei quanto é que ele me custa para o manter sempre tratado e com as coisas que ele precisa. E que, como eu, outros membros aqui do Executivo que estão muito envolvidos também neste processo. E só quero dizer é que, assim, nós também, estes valores que aqui estão são valores que os veterinários, em média, consideram que são mais baixos que a tabela. Portanto, eles, ao fazerem isto, estão a fazer por um valor mais baixo, porque aderiram a isto. E também no que respeita às pessoas carenciadas. Muitas vezes as pessoas carenciadas, porque têm dificuldades quer para elas próprias, quanto mais para os animais, eu acho que é elas que nós devemos ajudar. E também devemos ajudá-las elas próprias quando elas precisam, e nós fazemos isso. Há, no entanto, quando está a falar essa questão dos medicamentos, há mesmo uma linha, e acontece-me isto habitualmente quando eu vejo pessoas nessa situação, e deixo ficar esta alerta. Há uma linha na rede social da Câmara Municipal que é mesmo dirigida para o pagamento dos medicamentos. E, portanto, quando acontecem situações dessas, e se a pessoa tem alguma dificuldade, que venha falar connosco, nós fazemos essa ligação com a Câmara Municipal
porque há verbas precisamente para apoiar na compra dos medicamentos. E é isto que eu queria referenciar, porque às vezes as pessoas podem não saber. Também não sabe se a pessoa é de São João da Madeira ou não é de São João da Madeira, não é? Pronto, naturalmente que isto só se aplica às pessoas que são residentes em São João da Madeira. Mas nós temos uma rede social ativa e temos trabalhado nós também conjuntamente com ela, e quando a rede social por alguma razão não cobre, nós também fazemos isso, e por isso é que temos algumas verbas para esse montante, desde que, e como nós não temos assistentes sociais, nem temos essa vertente, desde que seja devidamente garantida e referenciada pelos técnicos dessas áreas. Portanto, era isso que eu queria também só deixar esta dica, porque às vezes nós próprios também, cabe-nos também cada um de nós dizer, olha, mas veja lá, já foi à Câmara, às vezes as pessoas não sabem ou não querem ir, ou não têm vergonha, ou por outras razões, e acho que se calhar podemos aí ajudar, e nós ajudamos a fazer esse trabalho, se for preciso, está bem? Era só isso que eu queria referenciar. A situação que me falou aqui o Neves de Santos relativamente à sensibilização, eu acho que é uma boa dica, que já que apanhei, e que acho que podemos fazer na Biblioteca de Fundo de Vila, até para dinamizar o próprio espaço, por exemplo. Eu já apontei aqui esta referência para nós tentarmos fazer isso na Biblioteca Fundo de Vila. Muito obrigado. Obrigado. Passamos então à deliberação do ponto 3.3, relativamente ao protocolo entre a Junta de Freguesia de São João da Madeira e a Ordem de Médicos Veterinários. Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção. Quem vota a favor? Aprovado por maioria. Passamos então ao ponto 3.4, discussão e votação de revisão de protocolo de gestão do Centro de Fisioterapia com a Associação Desportiva Sanjoanense. A Sra. Presidente pretende apresentar? É a palavra. Ora bem, este protocolo não é mais que o protocolo que já existia com a ADS, só que, como vocês sabem, já veio esta Assembleia, foi aprovada, houve uma alteração no regulamento de taxas e, portanto, as taxas agora são diferentes, por um lado. Por outro lado, havia uma cláusula no anterior protocolo que tinha a ver com uma dívida que a ADS tinha com a Junta de Freguesia, que, entretanto, já foi completamente coberta, portanto, essa cláusula teria que ser alterada. E há algumas situações que nós achamos que deveríamos, face aos indicadores que nos foram aparecendo e que fomos analisando, que vamos acompanhando neste período, que achamos que deveríamos balizar. E é isso que portanto, basicamente, estou a falar aqui da cláusula 5ª e da cláusula 6ª, são basicamente as cláusulas em que há uma alteração. Qual foi a nossa grande alteração? Nós verificamos que muitas vezes as pessoas, eu se calhar vou reformular, neste processo com a ADS e com outra entidade era exatamente igual, nós optamos por subsidiar os tratamentos de fisioterapia no que respeita aos séniores. Não a todos os séniores, nós balizamos isso com o cartão A e o cartão B. Na questão do cartão B, é completamente grátis, portanto as pessoas apresentam um cartão sénior da Câmara Municipal com a B, eles vão à fisioterapia, marcam, fazem os tratamentos e não pagam nada, mas nós, Junta de Freguesia, vamos pagar à entidade que está a fazer aquele serviço, no caso a ADS, os 8 euros por tratamento. É isto que acontece, não é? E no caso das pessoas que têm cartão A, como elas pagam um valor menor, que é 4 euros, nós fazíamos o pagamento dos 4 euros por cada tratamento que as pessoas fazem. O que acontece é que o que nós verificamos é que havia algumas pessoas que faziam montanhas de tratamentos. Quem olha para os indicadores, e vocês podem ver nos indicadores, e nos indicadores na parte de fisioterapia tem a indicação de quantos tratamentos foram feitos e verificam pelo menos no caso dos séniores, que acontecia isto. E acontecia que a mesma pessoa, porque nós temos o nome das pessoas, vocês não têm, mas nós temos que fazer esse controle, porque temos que verificar se a pessoa na verdade tem cartão A, se na verdade já tem cartão B, e verificamos que havia pessoas que tinham grandes quantidades de tratamentos, quase que diariamente, de uma forma sistemática, e tentamos saber se tinham na verdade algumas situações que fossem gravosas, que na verdade precisassem. Todos nós já sabemos, mais ou menos, que a fisioterapia faz muito bem, independentemente, e há demanda de doenças que são crónicas, que ajuda a fisioterapia, mas que não vai
não vai resolver o problema, não é? Mas vai ajudar. Se eu tenho uma artrose, se eu tenho um problema de reumatismo, quando eu estou com uma crisezinha, até aquilo, não é? Um daqueles tratamentos com os calores e não sei o quê, aquilo ajuda. E as pessoas estavam a fazer isso de uma forma sistemática. E nós achamos que isto não poderia ser assim, sob pena de outras pessoas não poderem ter acesso. Então, o que nós fazemos aqui, estamos a fazer limitar. Ou seja, nós exigimos agora uma prescrição médica. Nós não somos médicos, não somos nós que temos que avaliar se aquilo que a pessoa está a fazer diariamente ou não é o que ela precisa, ou se não é o que ela precisa, ou se na verdade se está a exagerar, não está a exagerar, não somos nós que temos que fazer nada disso. Tem que haver uma prescrição médica e tem que haver um limite. Isto não quer dizer que a pessoa não tenha acesso na mesma ao centro de fisioterapia, tem na mesma, só que passa a pagar. Ou seja, e aqui o que está aqui definido é precisamente isso. Há limites mensais, e é preciso prescrição médica, no caso dos séniores. O que quer dizer que, se eu, na verdade, mas eu quero continuar a fazer, independentemente de ter prescrição ou não ter prescrição, eu posso fazer na mesma, pago, o valor que aqui está, que é um pensionista, como se fosse sem cartão, paga 10 euros por uma sessão. E, portanto, a pessoa pode fazer isso, se quiser. Eu não quero ir ao médico, não quero ir fazer nada disso, mas quero fazer isso. Desde que haja vaga, desde que possa fazer, pode fazê-lo. Tem que pagar isso. Pronto. Esta foi a orientação que nós aqui seguimos. Por outro lado, no que respeita porque nós verificamos que havia aqui muita gente e havia algumas queixas de outras pessoas, que aquela pessoa está ali sempre todos os dias e a outra não. E, pronto, estas questões que às vezes se levantam, e é preciso criar balizas, não é? E criar critérios que sejam objetivos e sejam claros para todos. A outra limitação que nós estabelecemos tem a ver mas isso já existia, penso que não foi alteração nenhuma, para não, Ricardo, aquela história dos atletas, já existia assim. Portanto, os atletas, nós já fazíamos isso, ou seja, sempre foi uma das condições da ADS, porque tinha sempre receio de ser solicitada de muitos atletas que não fossem. Quando são atletas da ADS, nós não pagamos nada, nem eles, é um problema deles, são muitos ou são poucos, eles utilizam o que quiserem utilizar, não é? Mas quando são atletas que não são da ADS, nomeadamente das escolas, nós pagamos desde que sejam mais que 20 tratamentos por mês, na globalidade dos atletas. Isto porquê? Porque a ADS corria o risco, e podia acontecer isso, nós tínhamos que olhar para os números e ir vendo, que aparecessem 40 atletas de uma vez de vários outros sítios, não é? E então tinha aqui uma quantidade de atletas que nem sequer conseguiam dar vazão. E daí nós temos estabelecido estes limites que vamos monitorizando e vamos avaliando e vamos discutindo com a ADS a sua necessidade ou não de alteração. Portanto, basicamente isto é uma revisão do anterior protocolo. Os termos são praticamente idênticos, a não ser no que respeita às taxas, que foi atualizadas pelo nosso regulamento de taxas, e no que respeita a estas limitações que nós gostamos balizas. Nós temos um sistema informático que foi criado até conjuntamente com um aluno da escola secundária Serafim Leite, e na qual nos retira os dados que nos são enviados mensalmente pela fisioterapeuta, que nós avaliamos e fazemos esta monitorização e vamos tomando decisões, daí tomamos esta, de acordo com os valores que nos vão aparecendo. Era só. Obrigado, Sr. Presidente. Algum membro pretende intervir neste ponto? Tem a palavra o Sr. Neves Santos. Senhora Presidente, em relação a este contrato, portanto, eu já tive a oportunidade, a nível particular, de fazer algumas observações e ainda não estou satisfeito. Penso que existe alguma clarificação. No artigo 5º, o ponto número 3, isto é uma questão de pormenor, repete-se 2 vezes, portanto o 3 de baixo será o ponto 4. Em relação ao ponto 3, os tratamentos estão limitados a 20 por ano e por pessoa, não é verdade. Eles estão limitados a 20 pelo pressário que está acima.
Portanto, penso que é necessário clarificar este aspecto, porque as pessoas podem fazer mais de 20, como disse, não estão impedidas de o fazer, desde que tragam a prescrição. E aqui refere 20 por ano e depois nos atletas fala em 20 por mês, porque isto é mesmo assim, portanto, na redação, os tratamentos dos séniores são 20 por ano, portanto, está a ser com 1 ponto por mês, certo? Em relação à questão da subsidiação, também gostaria de clarificar aqui um aspecto. Cruzando a informação da proposta de gestão com a informação escrita, onde mostra aqui a frequência do número de atletas penso que na página 6 é o número de atletas e estudantes, portanto atletas próprios da ADS até 18, atletas próprios da ADS com mais de 18 e atletas e estudantes até 18 anos, portanto que não da ADS. Isto é o número de estudantes. Há dois indicadores, se reparar. É que se isto for o número de pessoas, está-se a subsidiar, ou seja, está-se a abdicar de receita, porque depois, ao cruzarmos no artigo 6º, no número 3, serão ainda subsidiados para primeiro outorgante, pelo mesmo valor de 8 euros, os tratamentos dos jovens atletas e estudantes com idade até 18 anos e atletas com mais de 18 anos, para além do limite de 20 tratamentos na totalidade por mês. Portanto, não se diferencia os atletas da ADS dos outros atletas que não ADS. Isso pode criar algum problema de interpretação em caso de eventual litigância que não se prevê que exista, mas pode sempre existir. Ou seja, esta cláusula leva a que alguém possa reclamar à Junta de Freguesia que os atletas próprios da ADS até aos 18, os da ADS com mais de 18 e os atletas e estudantes até aos 18, todos os que forem acima de 20 tratamentos venham reclamar à Junta os 8 euros. Primeiro, isto é um protocolo entre a ADS e a Junta de Freguesia, não é para os fregueses. Entendido? Pronto. Os fregueses têm uma tabela que está no regulamento e que a ADS tem que cumprir. Ponto. Primeiro facto. Segundo facto, isto é um acordo entre a entidade a quem nós concessionamos ou cedemos temporariamente a utilização dos nossos equipamentos e que vai utilizam de que forma? Vai utilizar para os seus atletas, como é óbvio, é ela que faz a manutenção, é ela que faz os consumíveis todos, é ela que paga a fisioterapeuta, nós simplesmente pusemos lá o nosso equipamento à sua disposição, ponto, e nós fazemos, e que pelo acordo que estabelecemos com eles, é que tudo que seja sénior nós subsidiávamos, porque os valores que têm nas nossas taxas são valores baixos e, portanto, os valores de custo e nós temos os dados dos anteriores executivos, é que isto era completamente assumido pela Junta de Freguesia e o valor que era pago, e tem aí alguns elementos que sabem perfeitamente o custo que era para a Junta de Freguesia ter este serviço com menos pessoas até e o valor que isto era em termos de custos para a Junta. Nós, através deste processo, conseguimos ter o mesmo serviço, potenciar o serviço, conseguir dar o serviço à ADS, dar o serviço a todos os esportistas, incluímos na mesma aos séniores, conforme foi introduzido nos anteriores executivos, e o que a ADS diz, e com alguma lógica, é sim, mas se eu estou a fazer isto tudo, ainda vou gastar mais dinheiro, não é? Porque se me aparecem aqui não sei quantas pessoas jovens que não sejam da ADS, não é? Porque a ADS é comigo, naturalmente a minha benesse, não é? Eu, a ADS, a minha benesse é poder ter aqui os meus atletas e conseguir, eventualmente, e é esse o objetivo, naturalmente que sim, ter um valor mais baixo, não tenho que fazer este investimento de equipamento, naturalmente. Mas nós não podemos nunca definir que o centro de fisioterapia é só para a ADS, o centro de fisioterapia é para todos os esportistas, não é? Todos.
esportistas, todas as associações, todas as escolas que estejam em São João Madeira. Sem dúvida. Todos os cidadãos estejam em São João Madeira. Às vezes nem sequer são residentes de São João Madeira, estamos em nossas escolas e há muitas, posso dizer que há muitos atletas das escolas que vêm para ali para o Centro de Fisioterapia. E temos tido as melhores referências do seu funcionamento e do acolhimento que as pessoas têm disso. E, portanto, nós temos que também lhe dar aqui alguma legitimitação à ADS, digamos que alguma margem. Se isto na verdade for de margem, então vou estar aqui a cobrar, porque eu tenho um valor baixo para os atletas, não é? Então eu não vou conseguir sequer cobrir os custos que tenho sequer o material. E podem aparecer montanhas de atletas. Então nós estabelecemos, isto é, digamos que é o nosso limite. Vocês até 20 vocês assumem, são custos vossos, está dentro do nosso protocolo, não é? Por mês. Aqui é mês, não é ano. Por mês. Se tudo seja mais que 20 tratamentos, nós estamos a falar aqui de tratamentos, aí nós já passamos a pagar nos valores, ou subsidiamos o valor em falta. Isto é, digamos que a nossa baliza, e estivemos a negociar muito este número, seria 20, seria 30, seria 40, achamos que deveríamos, numa primeira fase pusemos os 20, não alteramos, que chegamos à conclusão que acho que devíamos fazer isto, agora alteramos nos séniores, mas achamos que não. O que não quer dizer que nós possamos sempre avaliar. Mas agora temos os indicadores, conforme podem ver, e daí que nós fazemos estas análises também todas. E também temos que controlar, e controlamos, quem são estas pessoas. Se eles dizem que têm X tratamentos de atletas, de que atletas, quem são as pessoas, e nós temos que, na verdade, verificar. Porque, naturalmente, nós acreditamos nas pessoas, mas temos que estabelecer, termos controle. Vai-me dizer, faz isso todas as pessoas. Não faço. Faço por amostragem. E quando eu sinto que aquilo, olha-se para os números e vê-se, isto está a ser muito elevado. Quem é que são as pessoas, não é? Quero saber de todos nesta hora, não é? Peço, por favor, que não se entrem em diálogo e que o membro possa. Eu só queria esclarecer isto. Pronto, eu só abri este parênteses porque acho que era importante. Muito bem. Então, e só queria explicar, aqui nas folhas, está numa primeira folha, na folha 6, tem aqui fisioterapia, número de tratamentos, e na coluna seguinte vocês veem, já serão, não, na segunda que é tratamento, a primeira é o número de pessoas, é o contrário. Portanto, aqui os indicadores são os mesmos, mas são os tratamentos e as pessoas, não quer dizer. Tenha os indicadores assim. É que a Sra. Presidente sabe essa informação de cor, mas nós que estamos daquele lado... Claro, naturalmente, isso é que eu estou. Por isso é que no artigo 6, volto a insistir na cláusula 2, serão ainda subsidiados para primeiro outorgante os atletas e estudantes até 18 anos que não ADS. Está substanciado, é verdade, mas pronto. Eu não tenho problema por isso. E em relação à questão do pressário, não acha que no artigo 5º, no número 3, que a redação não poderia ser melhorada, os tratamentos estão limitados a 20 por ano e por pessoa, de acordo com o pressário do número 1 do mesmo artigo? Era uma sugestão. Acho que isso... Muito obrigado. Se quiser reformular isso, peço desculpa, se quiser apresentar a proposta, eu já, na minha parte, muito bem. Desde que o sentido seja o mesmo, que é isso que está aqui em causa, é uma questão de português e de explicitação, e eu acho que nós todos andamos aqui é para ter melhorias. Eu acho que qualquer contributo para mim é importante e pode ser alterado. Não estão em causa nunca as instituições nem o alcance da medida. Sim, é um esclarecimento e uma maior precisão nos termos utilizados. Eu não tenho nada contra isso, eu pessoalmente não tenho. Eu nessa perspectiva, diria se calhar ao Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia, se ele assim o entendesse, que a pôr em votação isto, eu pela minha parte, de parte do Executivo da Junta, nós não temos qualquer tipo de problema com isso e poderíamos tentar votar isto já com essas clarificações, se assim o entenderem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, obrigado. Mais alguém? Ok. Tem a palavra o Sr. António Mendes, por favor. É um esclarecimento. Parece-me a mim que no artigo 7º, aliás, desculpe, há aqui está incompleto quanto a mim. Não, passa para a parte da seguinte. Diga? Está na parte da seguinte, a linha C está na seguinte. Para a parte sim. Não está.
Não tenho aqui isso. Não está. O que diz, o horário de funcionamento do Centro de Fisioterapia é o seguinte, Deixe só terminar. entre as 14 e as 16 aos pensionistas, das 16 às 20 aos atletas de várias associações. Depois tem um C, não tem aqui nada, é o resto dos cidadãos, mas não tenho. Não está. Pronto. De qualquer maneira é para os cidadãos a seguir, não é? Qual é o horário para os restantes cidadãos? Uma vez que não tenho aqui. Já percebi o que é dizer. Já percebi qual é essa pergunta. É o horário, é isso. Esse horário. Tem a palavra, Sr. Presidente. O que está definido com o ADS é o que está aqui indicado. Todo o período que é das 16 até às 20 é sempre para os desportistas, porque é o horário em que há os treinos e essas coisas todas. Todo o período anterior, entre os 14 e as 16, é para os pensionistas e para os cidadãos em geral. Eu acho que aqui, se calhar, tem razão e que se pode pôr aqui para os pensionistas e cidadãos em geral, não é? Pronto, eu acho que é uma outra alteração que se pode fazer e que eu acho que é pertinente, na minha perspectiva. Porque o que quer dizer é isto, o horário das 16 às 20 é sempre o horário que é definido para os esportistas, que é na altura em que há os treinos, e é por isso, é só isso que queria dizer. Obrigado. Mais algum membro pretende intervir? Sendo assim, apelo então que o artigo 5º, os pontos do artigo 5º, o ponto também de correção ao artigo 6º e o aditamento ao artigo 7, que seja colocado pela Junta de Freguesia, assim como os proponentes tiveram a oportunidade de corrigir e de fazer o aditamento, e sendo assim peço que os membros da Assembleia de Freguesia tenham isso em consideração na deliberação do ponto 3.4 relativamente à revisão do protocolo de gestão do Centro de Fisioterapia com a Associação Desportiva Sanjoanense. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora, só um bocadinho, agora peço a todos que estamos a aguardar pela minuta da ata, só para informar e peço aos membros Rita Azevedo, Daniel Pardal e Rita Loureiro que não se esqueçam de vir assinar o livro de presenças antes de irem embora e vamos aguardar... Sim, eu disse. Acho que já está pronto, tudo. Vou dar a palavra então ao nosso segundo secretário. Minuta da ata número 9. Aos 25 dias do mês de setembro de 2019, reuniu-se a Assembleia de Freguesia em sessão ordinária para a apreciação dos seguintes pontos de ordem de trabalhos constantes da respectiva convocatória. Ponto 1. Período de intervenção do público, artigo 35º do Regimento em vigor. Ponto 2. Período de antes da ordem do dia, artigo 36º do Regimento em vigor. Terceiro ponto. Período de ordem do dia, artigo 37º do Regimento em vigor. 3.1. Apreciação e votação da ata número 8 de 18 de junho de 2019, artigo 37º do número 1 do Regimento em vigor. 3.2. Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia, artigo 37º do número 3 do Regimento em vigor. 3.3. Discussão e votação de protocolo entre a Junta de Freguesia de São João da Madeira e a Ordem dos Médicos Veterinários, artigo 4º, número 3, a linha I, do Regimento em vigor. 3.4. Discussão e votação de revisão de protocolo de gestão do Centro de Fisioterapia com a Associação Desportiva Sanjoanense, artigo 4º, número 3, a linha I, do Regimento em vigor. Ponto 1. Período de intervenção do público, artigo 35º do Regimento em vigor. Interveio neste ponto a freguesa Ana Couto, seguindo-se a resposta por parte da Sra. Presidente da Junta. Ponto 2. Período de antes da ordem do dia, artigo 36º do Regimento em vigor. Inscreveram-se para este ponto Filomena Sousa, Neves Santos, Jorge Duarte, António Mendes e António Belo, respondendo a Sra. Presidente da Junta às suas questões. Foi respeitado um minuto de silêncio proposto pelo Sr. Presidente da Assembleia e proposta de pesar pela morte da irmã Tona. Ponto 3. Período de ordem do dia, artigo 37º do Regimento em vigor. 3.1. Apreciação e votação da ata número 8 de 18 de junho de 2019, artigo 37º do número 1 do Regimento em vigor.
Neste ponto intervieram Jorge Duarte e António Mendes. A sua votação foi de 16 votos a favor e uma abstenção. 3.2. Apreciação da informação escrita da Presidente da Junta de Freguesia. Artigo 37º, número 3 do Regimento em vigor. A Sra. Presidente da Junta usou da palavra intervindo de seguida Diolinda Nunes, Neves dos Santos, António Mendes. A Sra. Presidente, de seguida, respondeu às questões. 3.3. Discussão e votação do protocolo entre a Junta de Freguesia de São João da Madeira e a Ordem dos Médicos Veterinários, artigo 4º, número 3, a linha I, do Regimento em vigor. Depois de uma breve introdução por parte da Sra. Presidente da Junta, usaram da palavra António Mendes e Neves dos Santos. A votação do protocolo foi aprovação por maioria de 16 votos, com uma abstenção. 3.4. Discussão e votação de revisão do protocolo de gestão do Centro de Fisioterapia com a Associação Desportiva São Joanense, artigo 4º, número 3, a linha I, do Regimento em vigor. A Sra. Presidente da Junta apresentou o protocolo e neste ponto interviu Neves dos Santos e para um pedido de esclarecimento António Mendes. Depois das respostas da Sra. Presidente, passou-se à votação deste ponto, sendo o protocolo aprovado por unanimidade. Atendendo a tudo o exposto e relativamente à deliberação da minuta da ata, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Desejo a todos uma boa noite, que tenham um bom trajeto até casa e vemo-nos brevemente, novembro, dezembro. Vamos lá ver. Pronto. Agradeço a todos então a vossa presença e até breve. Obrigado. Estou por terminado esta sessão ordinária.